Olá, hoje a gente vai falar sobre plano financeiro, que é a aula 5ª do nosso curso de Business Plan, que é do curso introdutório, e a gente hoje finaliza todo esse breve curso. Esse plano financeiro, ele é muito interessante e muito bacana, porque o que ele faz agora? Ele reúne todas as informações que foram geradas nos planos anteriores, organiza essas informações e, por meio de técnicas financeiras, a gente vai calcular a viabilidade desse projeto e fazer uma conclusão, ver se esse projeto vale a pena ou não ser tocado para frente. Então, vamos dar uma retomada no que a gente já viu até agora, tá? Vamos lá. A gente viu, desde o início, que alguns dos planos, eles acontecem simultaneamente com as outras áreas, né? Os outros planos. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o primeiro deles foi modelo de negócio, depois a gente foi para mercado e cenário, onde a gente explorou bem essa aula, fomos para o plano de marketing, plano operacional e agora plano financeiro. Então, vamos dar uma revisada aqui em tudo que a gente viu. O modelo de negócio, a gente definiu que é aquele modelo que vai descrever a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma empresa. Quando chegou em mercado, a gente viu como é que a gente dimensiona o mercado e para poder dimensionar também qual é a fatia do mercado que a gente vai pegar e como vai se dar esse crescimento, como a gente vai aos poucos pegando uma fatia melhor do mercado, né? Vimos o cenário que define o ambiente econômico, social, demográfico e cultural onde toda essa operação vai acontecer ao longo do tempo. Então, a gente já definiu alguns parâmetros que vão dar ideia desse ambiente de negócios que o projeto vai conviver durante os 5 anos dele. E fomos para marketing, lembrando que marketing acontece simultaneamente com a parte operacional, porque um dá suporte ao outro, e o marketing tem um papel fundamental nesse projeto. E a gente viu análise SWOT, que são os pontos fortes e os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades. Identificamos quem são os clientes, como a gente se comunica com eles, quais são as mídias, para traçar um plano de ação e criação de KPIs. E aí a gente foi para o plano operacional, que a gente definiu de fato ali, no real, como vai ser a operação. Como que ela vai funcionar no dia a dia, porque a gente precisava dimensionar o quê? Quais serão as vendas, qual vai ser o custo da mercadoria vendida ou dos bens oferecidos, qual o regime fiscal que a gente vai adotar, qual será o investimento, o CAPEX, né, para poder funcionar a operação, quantos colaboradores vão ser necessários para cada fase da operação, considerando que eu tenho que determinar quem são esses colaboradores, qual a função deles e que tipo de colaboradores a empresa deseja ter, né? Muito bem. Agora, então, com tudo isso reunido, a gente vai para o plano financeiro, né? O plano financeiro, como falei, é muito, muito interessante, porque ele vai reunir tudo que foi produzido lá atrás e vai trazer agora de uma forma organizada para a gente poder fazer a análise financeira do projeto, tá? Então, o que é necessário o plano financeiro? Então, primeiro ponto, organizar as informações. Quando a gente viu lá atrás o plano de marketing e o plano operacional, a gente definiu quais serão as vendas e a gente definiu quais serão as estratégias de marketing, a gente definiu qual é o plano de ação da área de marketing, e isso tudo, quando eu defino uma ação, eu preciso definir que valores são envolvidos para essa ação.
e eu tenho que escrever, como a gente falou desde o início. Cada um desses planos tem que ser escrito, que agora a gente vai reunir tudo isso, né? Então, eu defini lá que vai ter uma venda de N mil reais ou N milhões de reais, eu defini que eu vou precisar de tantos funcionários, eu defini de acordo com o meu cenário e o meu mercado, que eu vou começar num certo nível, vou crescer para um outro ano, ou no semestre, no trimestre, e assim gradativamente. Então, primeiro eu vou organizar essas informações, trazer elas bastante organizadas e preparar o DRE, que é o demonstrativo de resultado, que ele vai apontar para a gente de forma econômica qual é o resultado que a operação vai gerar. Aí eu vou gerar o fluxo de caixa, que vou explicar um pouco mais para frente, que não tem muito a ver com o DRE, mas é decorrente dele. Vamos elaborar o Discounted Cash Flow, que é o fluxo de caixa descontado, trazendo o valor presente, também a gente vai abordar um pouco melhor isso aqui. E, por fim, a gente vai conseguir fazer uma análise de viabilidade e vai conseguir fazer uma conclusão final do projeto, tá certo? Então, vamos voltar um pouco aqui para entender isso aqui, né? Bom, como a gente falou, nos planos que a gente tinha feito anteriormente, a gente viu que a gente foi gerando informações. Essas informações estão separadas, né? Estão dentro de cada plano. Então, lá no plano operacional, eu falei quais serão as vendas, como que eu espero que ela cresça, de acordo com o cenário que eu desenvolvi e de acordo com o mercado que eu identifiquei, né, com o potencial de mercado. A mesma coisa, eu determinei quantos funcionários eu vou ter para um certo nível de produção, um certo nível de atuação, e assim sucessivamente. Agora eu vou trazer tudo isso, vou organizar isso tudo, para poder fazer a minha análise financeira. Então, quando a gente olha, aqui, vamos voltar aqui no quadro para mostrar para vocês. Quando a gente olha esse ponto aqui, de reunir as informações, a gente vai chegar, por exemplo, num dado importante, que é este aqui. Ó. Então, eu estimei que, ao longo, com base no meu mercado, com base no meu modelo de negócio, com base no meu cenário, eu identifiquei que no primeiro ano eu vou faturar 3.251.000, no segundo ano 4.281.000, no terceiro ano 2023, 5.669.000, 7.428 e 8.896. São números hipotéticos, tá certo? Essa é a minha receita líquida. Então, como é que eu fiz isso? Eu fui determinando mês a mês o meu faturamento. Então, mês a mês eu fui determinando o meu faturamento. E veja só que interessante. A hora que eu vou determinando o meu faturamento, eu vou entendendo que a minha operação vai confirmando aquilo que eu tracei lá no meu plano operacional, que horas, quando eu estou num nível de produção ou de receita de 3.251.000, eu vou precisar de uma certa quantidade de colaboradores, de uma certa quantidade de capital para poder pagar o dia a dia da empresa. Eu vou ter um investimento de marketing determinado em razão deste próprio volume de vendas que eu estou imaginando. Então, vamos dar um exemplo, voltar aos nossos exemplos. A indústria de parafusos, né? Ora, se ela começa com 3.251.000, ela pode ter aqui, supondo, uma única máquina que produz parafusos, porque quando ela chegar aqui em 7.428, ela vai precisar de 3 máquinas, ou 2 máquinas. Então, eu preciso fazer esse investimento de 2 máquinas aqui, nesse momento zero? Não, eu posso fazer mais para frente, eu faço uma aqui, e conforme surge a necessidade, eu vou fazendo esse novo investimento. A mesma coisa com o restaurante, que começa servindo 100 refeições e vai passar para 300 refeições. Enfim,
sempre gradativamente, é o mesmo com o escritório de advocacia. Ora, se eu tenho aqui 3 milhões de faturamento, significa que eu vendi um certo volume de horas menor do que os 7 milhões e 428. Então, eu não preciso ter, neste momento aqui, o mesmo número de funcionários de 2024. Então, eu vou precisar, nesse primeiro momento, de menos advogados sêniores, menos advogados plenos, menos advogados júniores, menos estagiários, que eles vão crescendo à medida que o meu faturamento que eu projetei que o meu faturamento vai crescer, porque eu vou precisar dessas pessoas colaborando dentro da empresa. E aí envolve tanto a indústria, como é o caso da indústria de parafuso, quanto os serviços que é o restaurante ou a história de advocacia, tá certo? Muito bem. Então, veja que interessante que aí a gente falou de montar o DRE, certo? O que é o DRE? O demonstrativo de resultado, ele mostra o resultado econômico. Então, fala assim, olha, eu tive uma receita bruta de 3 milhões e meio, paguei impostos diretos e fiquei com 3 milhões e 251. E assim foi crescendo sucessivamente, como estava no gráfico anterior. Perceba que essa receita líquida não significa o meu fluxo de caixa. Porque, ora, se eu estou falando do restaurante, uma grande parte dos meus clientes vão pagar com cartão de crédito, então eu vou demorar 30 dias para receber esse dinheiro. Então, supondo que eu faça em 1/12 todos os meses iguais, eu vou ter aqui um mês de faturamento que vai acontecer só em 2022, porque dezembro eu vou receber em 2022. O mesmo vai acontecer com o escritório de advocacia, porque para alguns clientes ele vai dar um prazo X, para outros um prazo Y, e assim sucessivamente, conforme o contrato que ele firmar. E a mesma coisa a indústria de parafusos, porque ela vai vender no mercado externo, vai ser de um jeito, no mercado interno vai ser de outro, vai ter outro prazo, conforme o tamanho do cliente, ele vai precisar de um prazo maior ou menor, enfim. Isso aqui não significa o fluxo de caixa, significa apenas o demonstrativo de resultados com uma visão econômica. O que ele está mostrando aqui é que a minha operação do ano de 2021 me gerou um resultado de 590 mil reais. É isso que está mostrando isso, só isso, né? Não está mostrando mais nada além disso, e assim como os impostos, todas as despesas. Veja aqui, ó, quando a gente fala do pessoal em cargos, eu tenho menos funcionários aqui em 2021 do que em 2025. Por quê? Porque o meu nível de operação é outro. Eu vou precisar de menos gente em 2021, porque o meu faturamento vai ser menor. E assim também as minhas despesas. Algumas despesas crescem mais que outras, mas eu vou conseguindo dimensionar esse trabalho todo. Quando eu olho aqui as despesas de marketing, é a mesma coisa. Eu tenho lá, a gente identificou no plano de marketing qual que é a estratégia para atender a esse volume de vendas e quanto eu preciso investir no marketing para fazer isso, e como ele vai crescendo ao longo do tempo conforme o meu faturamento vai aumentando. Eu tenho uma base maior de clientes, eu tenho um nível maior de comunicação, e é importante reforçar essa questão de que quando chega no plano financeiro e no plano de marketing, é muito importante que se consultem profissionais da área que possam fazer uma boa análise tanto na área do marketing quanto na área financeira. Em geral, o que a gente vê é que os business plans são realizados por profissionais, consultores que têm capacidade de avaliar isso tudo em conjunto com os investidores ou em conjunto com os sócios, né? Para quê? Porque eles sabem, tem técnicas para elaborar isso de uma forma bastante eficiente e tecnicamente aceitável e tecnicamente responsável. E isso ajuda porque não é
uma coisa que é feito dentro de casa, exclusivamente, com as limitações que às vezes a gente tem dentro de uma empresa, né? Então, é muito importante que a gente considere a possibilidade de trazer profissionais de fora para fazer isso. Mas aqui o objetivo do curso é mostrar para vocês o grau de dificuldade e o quanto legal é todo esse projeto, que é um quebra-cabeça, né? O modelo de negócio que a gente viu lá na primeira aula, ele influencia diretamente aqui o plano financeiro, interferiu no plano de marketing, interferiu no plano operacional, que é feito em conjunto com o plano de marketing, que usa o cenário e o mercado como referência para poder traçar as vendas. Você percebe? É tudo integrado. E isso que é a beleza do business plan, é essa integração. Não existe um dado isolado, uma informação apenas, né? Tudo isso vai compor o business plan, né? Então, como a gente estava falando, é muito importante que a gente utilize técnicas adequadas para cada uma desses planos, tá certo? Quando a gente olha aqui para as necessidades ainda do business plan, a gente está falando que depois de reunir as informações todas, né, a gente já mostrou, de todos os outros planos, a gente tem que fazer aqui vários passos que são muito importantes, né? Vamos voltar aqui, ó. Então, preparar o DRE, como a gente já mostrou, isso é um modelo de DRE. Aí eu tenho que elaborar o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, como a gente explicou, não tem diretamente relação com o DRE, ele vai ser um pouco diferente do DRE, porque eu posso receber o que eu vendi com mais longo prazo, ou até pode coincidir se eu for vender tudo à vista, enfim, né? Aí, com base nisso, eu tenho o fluxo de caixa livre, que é um outro fluxo de caixa que eu utilizo para elaborar o discount de cash flow. O que é esse discount de cash flow, o fluxo de caixa líquido? Ele vai pegar todos esses, uma vez elaborado o fluxo de caixa livre, ele vai trazer todo esse fluxo de caixa a valor presente. Ou seja, nós vamos definir uma taxa de desconto, né? Essa taxa de desconto, ela pode ser uma taxa de atratividade, né? Que o mercado chama de taxa de atratividade mínima, mas é o custo do dinheiro no tempo, ou o custo médio ponderado de capital. Aí já são informações um pouco mais técnicas da área financeira, como você define essa taxa de desconto, e você vai trazer todos esses fluxos de caixa futuro para hoje, para o valor de hoje, né? O que representaria isso? A hora que você consegue elaborar isso, a gente pode fazer a análise da TIR, que é a taxa interna de retorno, que nada mais é do que qual é a taxa de crescimento desse negócio. O risco que apresenta é que o projeto não está dando resultado. Quando a gente considera que a taxa interna de retorno é maior do que o fluxo de caixa descontado, a taxa que eu usei para descontar o desconto de cash flow, então ela vai ter viabilidade financeira. Aí a gente vai ver outros indicadores financeiros, como o payback e outros que a gente vai avaliar. É importante entender que alguns projetos, alguns business plan exigem análises distintas, porque eles são mais complexos. Então, quando eu falo de uma startup, eu tenho outras formas de identificar também, além da taxa interna de retorno, outros indicadores financeiros que são bastante relevantes, que são utilizados pelo mercado, ou quando a empresa tem capital intensivo, ou mão de obra intensiva, você tem outras variáveis que você vai avaliar para poder fazer essa análise financeira do business plan. E, de forma geral, a taxa interna de retorno e o payback, em geral, atendem ao regular, né? Mas ele pode ser bastante mais
mais complicado do que isso. Vamos lembrar também que a gente falou lá no início que a viabilidade do projeto, ela não é uma coisa estática. Não é porque ele está dando 4% de retorno que ele é bom para todo mundo ou é mal para todo mundo. Eu posso ter outras situações. Eu posso ter situação, inclusive, onde a taxa, o meu retorno desse investimento seja muito baixo, e mesmo assim ele seja interessante para o meu negócio, porque ele vai trabalhar complementarmente a outra empresa que eu tenho, ou a outro negócio que eu tenho. Então, a viabilidade é muito relativa. Ela não é uma linha reta que vale para todo mundo, tá certo? Então, o business plan, quando chega no plano financeiro, ele, na verdade, ele chega no final porque a gente consegue apresentar todos os dados quantificados. Lembra que a gente viu no plano operacional CAPEX? Também vai aparecer aqui. Então, como a gente falou da máquina, no caso da indústria de parafusos, né? Então, todos esses dados organizados de uma forma a representar para esses investidores poder fazer uma análise, uma tomada de decisão adequada. Vale a pena esse projeto? Os recursos que eu vou precisar, eu disponho, ou eu tenho como financiá-los, ou eu vou trazer investidor de fora, e como eu vou precisar desses recursos ao longo do tempo? Como a gente explicou, é muito provável que, conforme o grau de desenvolvimento do projeto, o próprio projeto possa gerar recursos financeiros para fazer outros investimentos. Então, eu vou fazer um investimento inicial de X, e quando chegar num certo momento, lá em 2022, em 2023, que eu vou precisar de mais recursos, a própria operação gera esse caixa, gera esses recursos que eu vou utilizar para isso. E não, quando a gente fala de recursos, não está falando só de recursos financeiros, hein? A gente está falando de recursos humanos, recursos operacionais. Então, quando a gente definiu as pessoas que vão trabalhar, os colaboradores e as funções deles, né, é a mesma coisa. Conforme eu vou precisando desses profissionais, porque vai aumentando a minha receita, eu vou precisar de produzir mais, de alguma forma, ou em termos de horas para os escritórios de advocacia, ou em termos de alimentações, no caso do restaurante, ou no caso de insumos e máquina, hora-máquina, homem-máquina, no caso da indústria de parafusos. Então, o Business Plan vai pegar todas essas informações, vai organizar e vai permitir a gente olhar isso com clareza, né? E isso vai fazer toda a diferença na hora de tomada de uma decisão por parte do investidor. Porque até então é um dado jogado aqui, uma informação jogada lá. A hora que a gente organiza isso, traz isso para uma análise muito bem feita, a gente consegue tomar decisões. E isso é o mais importante. É esta a função do Business Plan. É permitir que os investidores tomem as melhores decisões possíveis em relação a um projeto. Se ele vai ser viável, se ele não vai ser viável, isso não compete ao Business Plan fazer essa escolha. Ele apenas vai apresentar os dados e vai mostrar como ele é viável, em que grau ele é viável ou financeiramente inviável, mas isso não quer dizer que o projeto não possa ser tocado à frente, né? Você pode mostrar graus de viabilidade distintos. Então, esta é a função do Business Plan. Se vocês conseguiram entender todo esse projeto, todo esse conceito, todo esse processo de construção, significa que vocês agora estão preparados para ou elaborar, se tiverem os conhecimentos financeiros, tal, ou conhecer todo esse projeto, né? É lógico que nesse curso introdutório tudo foi visto
de uma forma mais suave, porque o tempo era curto, e a gente não explorou técnicas, não explorou formatos, não explorou planilhas, não explorou conceitos mais profundos. Talvez num próximo curso que a gente possa vir fazer um curso mais profundo, a gente possa explorar isso aí. Mas nesse momento o objetivo era que vocês conhecessem todo esse processo e entendesse o grau de dificuldade e quanto legal, quanto bacana é você juntar todas essas peças do quebra-cabeça e conseguir ter o business plan para vocês tomarem as melhores decisões possíveis. Bom, com isso a gente encerra o curso. Eu fico à disposição de vocês. Vocês podem mandar mensagem se tiver alguma dúvida, e eu torço para que vocês possam usar esses conceitos que a gente reviu aqui, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado, hein? Tchau.